arrogante, sedutora, ambiciosa, hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com o arquétipo Cleópatra. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mirela Marques, jornalista, curiosa, estudiosa de arquétipos e também utilizo a ferramenta da ressonância harmônica, essa ferramenta de expansão de consciência do professor Hélio Couto. Então, já de cara, eu quero dizer para vocês que o meu relato com esse arquétipo da Cleópatra já tem uma diferença em relação à maioria do que a gente vê aqui no YouTube. Porque além de utilizar as imagens arquetípicas dela, das imagens e de modular o comportamento, de estudar um pouco sobre a vida dela, eu pedi em uma das ondas, logo na primeira onda da RH, a consciência dessa rainha poderosíssima. Então, além das imagens, eu também pedi a consciência. Portanto, esse relato vai ser um pouco diferente de quem não faz a ressonância harmônica, porque quando a gente pede a consciência, a gente também tem um pouco da questão psíquica do arquétipo e também dos sentimentos. Então, já de início, eu quero deixar isso para vocês. Então, gente, Cleópatra é uma figura conhecidíssima, tanto é que foi pedido de vocês fazer um vídeo específico sobre a minha experiência com ela. Eu já fiz um vídeo também sobre a minha experiência com o arquétipo Marilyn Monroe, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E Cleópatra, como eu gosto muito da história do Egito Antigo, então já estudei bastante sobre essa figura, que eu acredito que seja um dos arquétipos mais procurados aqui, que as pessoas mais usam. Gente, eu tive que sair porque estava muito barulho lá onde eu estava gravando. Mas antes de falar da minha experiência propriamente dita, eu preciso contar para vocês um pouquinho da história dela, Cleópatra era Cleópatra VII, ela vem de uma linha de descendente, ela é descendente de Ptolomeu, que era um general de Alexandre o Grande, que tem origem grega, não tem origem egípcia. Então foi uma família que, quando Alexandre, que chegou a ser nomeado faraó, ele colocou como sucessor após a morte dele, e aí Ptolomeu foi fazendo as dinastias. Uma das diferenças de Cleópatra é que, ao contrário dos outros reis, ela procurou falar várias línguas e se ambientar com a cultura do Egito. Então ela falava, me parece que 7 a 8 idiomas e procurava se vestir, ter os costumes do Egito. Então ela foi uma rainha, uma princesa que procurou se integrar com todos, diferente dos outros que só ficavam mesmo com a tradição grega. Então ela já de cara já ganhou logo a empatia e a simpatia do povo egípcio. Então, quando o pai dela morreu, ela não era uma das escolhidas para a sucessão, e sim o irmão dela, mais novo, mas como era costume no Egito Antigo, ela casou com o irmão, porque era comum esses casamentos entre irmãos para poder manter toda a dinastia, não ser para outra família. Então ela foi, mas o sonho dela, o desejo, a ambição sempre foi governar sozinha e, pelo que consta nos arquivos históricos, ela era também mais preparada que o irmão para essa tarefa. E ela não aceitou ser coadjuvante do irmão e começou a tramar contra ele. Sim, eles não se davam bem desde sempre, após o casamento. Então, o irmão descobriu uma dessas que Cleópatra estava tramando e decidiu exilá-la. Quando ela foi exilada, ela começou a tentar enfraquecer o irmão. De que forma? Ela não tinha o exército poderoso do faraó, mas ela foi pegando os desertores, como fala, os outros soldados, e decidiu se aliar com quem era mais poderoso na época, Império Romano, que já mandava no Egito. Porém, o Egito funcionava como uma autarquia, onde ele mantinha o reinado, o faraó, ele mantinha ainda a questão administrativa, individual e também econômica. Mas aí ela decidiu se aliar a Roma e o cara que estava mandando era Júlio César, lendário Júlio César, que tinha 52 anos, 50 e poucos anos. Cleópatra tinha 19. E ela decidiu conquistar esse cara. Como que eu vou fazer uma aliança? Então decidiu conquistá-lo. Uma das vezes que ele passou pelo Egito, para a questão administrativa, cobrar impostos, ela decidiu se encontrar com ele, só que ela não podia aparecer na capital, porque se aparecesse o irmão aprendia, porque ela estava exilada. Então ela teve a brilhante ideia, que até hoje a gente conhece, que foi se enrolar num grande tapete egípcio e ser entregue como presente, os guardas passaram,
por todo mundo. E quando desenrolou, chegou no quarto de Júlio César, saía Cleópatra, poderosérrima. Sempre foi uma mulher que chamava atenção por onde passava, de uma presença muito marcante. E não deu outra, né? Quando uma mulher dessa, um yin e o yang se encontram dessa forma, não deu outra. Júlio César se apaixonou por ela, eles tiveram filho, Cesário, porque o filho, além de ser, a gente não sabe, sabemos que houve uma grande paixão, tá? Mas a gente não sabe se Cleópatra realmente amou Júlio César e se ele também de volta, mas o filho, além de representar a união dos dois, representava também que ele não iria atacar a terra onde seu filho nascesse. Então era uma forma de proteção também. Porém, Júlio César era casado e aí, depois de ficar um tempo no Egito, ele voltou para Roma e as pessoas não aceitavam muito bem. Isso porque eles estavam vendo, o Senado romano percebeu que o Egito tinha privilégios por conta de Cleópatra em relação a outras terras de domínio de Roma. Então isso foi mal visto até a morte do Júlio César, né? Morreu no Senado, e Cleópatra viu-se novamente fragilizada e sozinha no seu reinado, tá? Lembrando, né, gente, quando ela se envolveu com Júlio César, as tropas deles conseguiram derrotar o irmão dela e ela se tornou a rainha do Egito sozinha, tá? E aí, quando ele morre, Júlio César, ela se vê novamente em apuros, desamparada, e tem de novo o seu plano de conquistar quem ficou no lugar de Júlio César, que foi Marco Antônio. Então, mais uma vez, ela decide usar a sedução como arma de conquista. E só que Júlio César era uma pessoa, Marco Antônio era outra. Então, ela bolou uma outra estratégia também. Como que foi? Ela se fantasiou, se vestiu toda da deusa Ísis, porque ela sabia que Marco Antônio era muito impressionável com os deuses do Egito Antigo, então ela se fantasiou toda de deusa Ísis, encarnou a própria personagem e ela veio num barco no Rio Nilo, cheio de flores, onde se sentia o aroma do barco dela a metros de distância. Então causou uma primeira impressão sensorial que, mais uma vez, deixou o cara apaixonado. E foi dessa forma que ela, mais uma vez, conseguiu se manter governando o Egito e com a proteção de Roma, tá? Até a morte do Marco Antônio também, de uma batalha, a gente não sabe exatamente se chegou até Cleópatra a notícia de que ele tinha perdido essa batalha e ela se viu desesperada para não dar o braço a torcer, não aparentar fraqueza, ela teria se suicidado com a picada de uma serpente venenosa. Não sabemos se foi exatamente isso, se ela tomou um veneno, se ela morreu antes de saber da notícia, enfim, foi mais ou menos isso. E aí, quando a gente utiliza esse arquétipo, essa carga tão poderosa de energia, e também no meu caso a consciência, pode-se dizer que eu me tornei uma mulher realmente mais objetiva, uma mulher que corri mais atrás das coisas que eu queria, uma mulher mais yin yang, uma mulher de ação. Sempre tinha um plano A, B, C, D na mente, tá? É uma mulher que não se deixava abater pelas dificuldades da vida em nome de seu objetivo, então eu não tinha muita paciência para mimimi, questões mais femininas mesmo, de alguém vir conversar comigo, falar de algum sentimento, eu disse, tá, mas eu conversava assim, né, tá, mas e daí? Isso é o que aconteceu com você, e agora o que é que você vai fazer? Então tinha muita ação, eu fiquei sem paciência para mimimi, fiquei uma mulher mais yang, dizem que chama muita atenção de homens casados, eu não sei, eu acho que isso também vai depender muito do que você quer para a sua vida, eu acho que não é só por causa disso, porque Cleópatra teve esse passado que eu ou você que vai utilizar o arquétipo vai fazer isso na sua vida, isso depende muito do caráter, do seu jeito, do seu momento de vida, tá? Não estou aqui para julgar, mas não combina comigo. Agora uma coisa é fato, realmente vai te fazer chamar a atenção onde quer que você esteja, em shoppings, em locais públicos, as pessoas vão olhar para você sim. Então, se você é mais tímida e gostaria de desabrochar mais aí para ser mais vista, o arquétipo da Cleópatra é uma boa para você, vai te trabalhar isso, então você vai ficar muito mais vista. Gente, sim, ela tinha essa habilidade de aprender idiomas e eu senti também que eu conseguia aprender os idiomas de uma forma mais fácil. A Cleópatra também era um pouco mais
diplomática, tá? Então eu sabia me portar em todos os ambientes. Eu achei que isso ficou mais acentuado, não é que eu não soubesse, mas ficou de uma forma mais acentuada. Percebi também, se você é uma mulher mais young, toma cuidado, porque isso pode te deixar um pouco mais arrogante. Eu senti em alguns momentos que eu fiquei um pouco mais arrogante, porque Cleópatra não abre espaço para ninguém, tá? Então quem for no quadrado dela, ela vai para cima e vai brigar pelo espaço. Eu não considero que seja uma coisa ruim, mas a gente pode ir moldando. Como eu já tenho um pouco isso de minha personalidade, eu achei que acentua, então é bom a gente tomar um pouco de cuidado. Deixa eu ver mais o que é que eu posso dizer para vocês. Questão de relacionamento, é porque o arquétipo Cleópatra, gente, não é muito utilizado para relacionamento. Ele realmente é voltado para autoestima, empoderamento do caramba, tá? Então vai ser muito voltado para a questão profissional e de autoestima. Eu pude perceber também que durante o uso desse arquétipo eu fiquei um pouco mais vaidosa, porque ela é sim, eu já sou, mas fiquei um pouco mais, então me enfeitar, eu não queria usar uma roupa qualquer, tinha que ser a roupa, um corte, um caimento, perfume, acessórios, tudo disso, tá? Então ele vai trazer um pouco mais de vaidade para você também, cabelo, enfim, você vai se cuidar mais. Hail Caesar! Então, de uma forma geral, eu acredito ser um bom arquétipo para você que quer melhorar a vida profissional. Não indico para relacionamento, se não é seu foco, vai fundo, tá? Sobre combinações, muita gente me pergunta, acho que Cleópatra tem tudo a ver com águia, vai dar bom, então vai potencializar ainda mais, porque águia é muito poderoso e Cleópatra também, mas estão dentro do mesmo bloco, mesmo grupo de objetivo, então é uma boa, é a minha indicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve aqui nos comentários se vocês já utilizaram esse arquétipo, se pretendem usar, o que é que vocês acharam da minha experiência. Aproveita já para se inscrever aqui no canal, onde eu falo sobre espiritualidade, arquétipos, lei da atração, física quântica, que é o teu espaço. Aproveita, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo, tamo junto e até a próxima.